senador Aécio Neves se tornou réu hoje no Supremo Tribunal Federal. Ele é acusado de ter recebido R$2 milhões em propina do empresário Joesley Batista, dono da JF. O repórter Paulo Leite acompanhou o julgamento e traz agora ao vivo os detalhes dessa sessão. Boa noite, Paulo. Oi, Pedro, Manuela, boa noite para todo mundo. O julgamento foi concluído em pouco mais de 2 horas, rápido para os padrões aqui do Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público confirmou as acusações, a defesa tentou rebater essas acusações, mas no fim das contas, os cinco ministros da primeira turma aqui do Supremo Tribunal Federal aceitaram a denúncia contra o senador por 2 crimes. Corrupção passiva e também obstrução de justiça. Veja os detalhes aí na reportagem e veja também o que significa receber a denúncia. O advogado garantiu que Aécio não cometeu nenhum crime, nem corrupção passiva, nem obstrução de justiça, mas se concentrou em tentar barrar principalmente a acusação de obstrução. Como é que se pode dizer que esta conduta dele implicou embaraço ou no impedimento da apuração de investigações? Mas ainda que assim não fosse, isso se insere na atividade parlamentar dele. Não se pode incriminar a atividade legislativa. O relator, ministro Marco Aurélio, e o ministro Alexandre de Moraes aceitaram a denúncia por corrupção e não receberam a de obstrução. Já os outros 3 ministros, Roberto Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux, aceitaram a denúncia pelos 2 crimes. No mundo dos atos lícitos, um empréstimo de R$2 milhões é materializado em um contrato de mútuo, no qual se estabelecem as condições do ajuste. Nos dias de hoje, ninguém sai por aí transportando pela estrada mochilas e malas de dinheiro, a menos que haja alguma coisa errada na operação. Bom, o senador agora poderá se defender, apresentar novas provas e no fim desse processo será julgado aqui pelo Supremo Tribunal Federal, mas esse julgamento ainda não tem data. O Supremo também recebeu a denúncia contra outros 3 acusados nesse mesmo processo. A irmã do senador, Andréa Neves, o primo deles, Frederico Pacheco, e o assessor parlamentar Mendenson Souza. Bom, a denúncia contra esses 3 foi recebida por um crime, corrupção passiva. Os 3 também, a partir de agora, são réus. Veja mais detalhes sobre esse caso agora na reportagem. A denúncia da Procuradoria-Geral da República, que é de junho do ano passado, afirma que o senador do PSDB, Aécio Neves, recebeu R$2 milhões em propina do empresário Joesley Batista, dono da JF. O dinheiro seria usado para pagar advogados. Aécio foi flagrado numa gravação com Joesley em que cita a irmã Andréa Neves como intermediária. Para 2 assuntos aqui, rapidinho. A irmã teve lá. Obrigado por ter recebido ela lá. Ela me falou de fazer 2 milhões. Só que ela está de advogado. Em outro trecho, o senador diz que o dinheiro deve ser entregue ao primo dele, Frederico Pacheco, o Fred. Como é que a gente combina? Tem que ver. Você vai lá em casa, o Fred. Se for o Fred, eu ponho um menino meu pra ele. Se for você, sou eu. Só pode ser desse jeito. Entendeu? Tem que ser entre 2, não dá pra ser. Tem que ser um que a gente mata ele antes de Além de ser acusado de corrupção passiva, Aécio Neves vai responder pelo crime de obstrução de justiça. Segundo a Procuradoria, ele tentou atrapalhar as investigações da Lava Jato, atuando na aprovação de lei de abuso de autoridade e na anistia para crimes de Caixa 2. Aécio Neves. O senador Aécio Neves falou logo depois da decisão aqui do Supremo Tribunal Federal e quem acompanhou foi o repórter Daniel Ito. Oi, Daniel, boa noite. Boa noite, Paulo, e a todos os que nos assistem. O senador Aécio Neves veio a público fazer uma declaração sobre essa decisão do STF. Ele falou que recebeu a notícia com muita tranquilidade, era uma notícia que, segundo ele, já era esperada e agora ele terá a oportunidade de provar a correção de seus atos. O senador Aécio Neves tentou explicar o que aconteceu. Segundo ele, foi solicitado um empréstimo à JBS para pagar os advogados e esse empréstimo com dinheiro que não é público e, segundo ele, agora os empresários estão tentando dar ares de ilegalidade para a ação dele. Aécio Neves também falou sobre as estratégias de defesa. Vamos ouvir o que ele falou. O que houve foi uma gravíssima ilegalidade,
no momento em que esses empresários, réus confessos de inúmeros crimes, associados a membros do Ministério Público, o que é mais grave, tentam dar a impressão de alguma ilegalidade em toda essa operação, repito, privada, para se verem livres dos inúmeros crimes que cometeram. Essa declaração do senador Aécio Neves foi respondida pelo ex-procurador da República, Rodrigo Janot, ele que era o procurador na época que a denúncia foi oferecida. Rodrigo Janot respondeu pelo Twitter às declarações de Aécio. Segundo ele, as provas foram obtidas por ação controlada e a validade das gravações já foi reconhecida. Essa resposta, portanto, que você está vendo aí, do ex-procurador Rodrigo Janot. O que acontece agora com o senador Aécio Neves? Ele permanece senador, não perde o cargo. Agora a denúncia foi aceita, ele segue como réu deste processo no STF, que está sendo analisado e seguirá sendo analisado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal.